Então, o tema da mensagem de hoje é o dom da fé. É o tema da mensagem. Mas antes de nós começarmos, amados, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos irmãos que já estão aqui conectados pelas redes sociais, pelas plataformas. Amados, sejam bem-vindos, vocês que estão nos assistindo aí pelas plataformas. Que Deus possa conceder a revelação da graça. Amém? Então, fique aí até o final. Anote os versículos. Vamos crescer junto nesse conhecimento, que o apóstolo Paulo fala que é de fé em fé. Amados, porque a nossa intenção em pregar o Evangelho, a nossa intenção é pregar o Evangelho, não é te confrontar. Não é confrontar a sua religião, porque cristianismo não é a religião. Então a nossa intenção não é confrontar a sua denominação. A nossa intenção é pregar o Evangelho, amados. O conhecimento da verdade. Então, se no decorrer da mensagem você se sentir magoado, querido, é melhor você se magoar com a verdade do que você viver uma vida sendo enganado. Então, você que estar aí nos assistindo, quer participar dos nossos devocionais, irei postar aqui embaixo, amados, os números do nosso WhatsApp, aonde nós postamos programação sobre a igreja, aonde nós postamos também devocionais sobre a graça. Tudo que está relacionado à graça, nós postamos nesse número do WhatsApp. Amém, amados? Então, o tema da mensagem de hoje é o dom da fé. Está lá em 2 Tessalonicenses. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Graças a Deus. Vamos ler então? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé, amados, olha só essa revelação do apóstolo Paulo, porque a fé não é de todos. Se te ensinaram que a fé é de todos, te ensinaram errado. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, meu Pai, por estar aqui reunido como igreja, para te adorar, para te exaltar, o teu santo nome. Meu Deus, nós rechaçamos todo entendimento contrário, rechaçamos, Pai, todo aquilo que foi aprendido, Pai, ao decorrer dos dias, ao decorrer dos anos, Pai, ensinamentos que é contra a palavra, teologias aprendidas que é contra o teu evangelho, Pai amado, sufisma, nós rechaçamos, Pai, todo esse entendimento, Pai, para que nós possamos aprender a Tua palavra de maneira clara, de maneira, Pai amado, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Abençoados, salvos pela graça, nação santa, sacerdócio real, um dos maiores privilégios que os filhos de Deus possui nessa nova aliança é a capacidade de poder crer na revelação da graça. Um dos maiores privilégios, amados, que os filhos de Deus possuem nesse novo pacto é você poder crer na essência da revelação da graça. Então você ter o seu entendimento renovado, você ter o seu entendimento transformado, restaurado, através do Evangelho, através da justiça de Deus, isso é um dos maiores privilégios, é uma das maiores manifestações que Deus tem para com seus filhos. Então você está com a sua mente lavada de todo ateísmo, você poder ter a sua mente salva, lavada de todo agnosticismo, de toda religiosidade, de toda altivez, de todo sufisma. Essa é uma das maiores bênçãos que o Espírito Santo nos proporciona, através do dom da fé, através da justiça de Deus. E isso não tem preço, amado. Isso é uma das maiores maravilhas que você pode ter hoje, é a sua mente lavada, é a sua mente transformada, é a sua mente restaurada.
O apóstolo Paulo chama isso de lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Amados, então nessa nova aliança, não é mais por obras. Nessa nova aliança, não é mais pelos meus atos praticados, pelas minhas obras que eu já pratiquei. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, agora é pela fé em Cristo. É pela fé em Cristo que nós fomos justificados. Não é mais pelos meus atos de justiça. Então o dom da fé é isso. É você ter a capacidade de crer no Evangelho. É você ter a capacidade de crer na justiça de Deus. É você ter o conhecimento, amado. A verdade da palavra revelada no seu entendimento. Isso é o dom da fé. E isso só os eleitos têm. Vamos ver isso na palavra de Deus? Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Como não está no nosso slide aqui, eu vou pedir para a pastora ler para nós aqui. Tito, capítulo 1, versículo 1, amados. Graças a Deus. Amém. Então, o dom da fé é isso, amados. É a capacidade que o eleito tem de crer na palavra de Deus, de crer no Evangelho. É a capacidade, é o entendimento que Deus deu para os eleitos. O conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Isso só os eleitos possuem. Ninguém possui, apenas os eleitos. Apenas os filhos do reino, conhecido como os eleitos, amado. Então hoje, nessa nova aliança, você não vê pessoas vivendo pela fé. Você não vê hoje nesse novo pacto, pessoas vivendo, crendo no Evangelho, tomando posse da sua herança, que foi conquistada na cruz. Hoje isso é difícil, amados, você conseguir encontrar a sua volta. Se você for dar uma volta aí, você não vai encontrar essas pessoas. Pessoas vivendo por fé. Pessoas que herdaram a herança, crendo na conquista na cruz. Você não vê. Isto é muito difícil nos dias de hoje. Nós vimos aí pessoas aguardando promessa, amados. Só que olha só, queridos, abençoados, salvos pela graça, nós não estamos esperando promessa. Nós não estamos depois da cruz. Nós estamos vivendo, nós não estamos antes da cruz, nós estamos vivendo depois da cruz. Então não há promessa, há herança. Antes da cruz havia promessa. Só que depois da cruz, agora não é mais promessa, amados. Agora é a sua herança. Não tem promessa, tem a sua herança. Porque nessa nova aliança, amados, nós estamos vivendo agora depois da cruz. Nós somos a igreja gentílicas. Então, quando se fala de evangelho, quando se refere ao evangelho, é muito difícil você encontrar pessoas crendo na palavra, amados, crendo na herança. Elas estão aguardando uma herança, elas estão aguardando uma promessa, que Jesus vai tirar o pecado, mas Jesus já tirou o pecado, que Jesus vai salvar, mas Jesus já salvou, que Jesus vai justificar, Jesus já justificou, amado, que Ele vai nos santificar, Ele já santificou a sua igreja. Não há promessa. Nós estamos vivendo depois da cruz, agora é herança. Agora é preciso você saber qual é a sua herança nessa nova aliança. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Amém, amados? Então, quando se refere ao Evangelho, a palavra de Deus, você não encontra pessoas vivendo pela fé. Você encontra pessoas vivendo por obras, pelas leis, por sofismas, pelas religiosidades. São pessoas bem intencionadas, amados. São pessoas sinceras, são pessoas honestas, mas elas foram injetadas à religião. Foram injetadas ensinamentos contrários
do que o apóstolo Paulo ensina na sua palavra. Pessoas crendo errado, amados. Acham que tudo é por obras, que tudo é por mérito, que tudo é pelo que eu faço. E Cristo? Cristo fez o que por nós, então? Então, Cristo subiu na cruz, foi inutilmente? Não foi, amados. Então, nesse novo pacto, é crer na justificação pela fé. A fé é isso, amados. É você crer no que Cristo fez. É você crer na palavra de Deus. Isso é fé. Então, essa capacidade de crer, apenas os filhos do reino possuem. Apenas os filhos do reino, amados. Apenas os eleitos. Não foi isso que nós lemos aqui no começo? O conhecimento da verdade é dos eleitos. A fé também é dos eleitos. Não foi isso que nós lemos aqui no começo? Que a fé não é de todo mundo? A fé é apenas dos eleitos, amados. Então, amados, é preciso que você ouça o Evangelho. Os irmãos que estão aqui pelas plataformas, queridos, é preciso que vocês ouçam o Evangelho sem mistura, o Evangelho sem fermento. É preciso que você entenda a justiça de Deus. É preciso que você ouça essa palavra, que é as boas notícias. Quando a sua fé entra em contato com o Evangelho, amados, a sua mente ela é transformada. A sua justiça, ela cai por terra. A sua justiça sai. E agora entra a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Então é preciso que você ouça o Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, amados, nós não estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso não é Evangelho. Isso são livros históricos. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando das epístolas paulinas. Nós estamos falando da revelação de Jesus Cristo para a igreja dessa nova aliança. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho, são livros históricos. Existe a revelação da graça lá? Não tem revelação da graça. Você vai encontrar o quê? Elementos da graça. Você vai encontrar conceitos da graça, mas a revelação não há. A revelação está nas epístolas paulinas. Jesus não revelou a graça para Mateus, para Marcos, para Lucas e nem para João. Foi revelado apenas para o apóstolo Paulo, amado. O apóstolo da igreja gentílica. Então, a revelação da graça, o evangelho que é pela fé, o evangelho que é pela justificação pela fé, está no livro do apóstolo Paulo. Quem crê, diga amém. Então, amados, o apóstolo Paulo ele fala que não é mais pelas práticas, não é mais pelo que nós façamos, não é mais pelas minhas obras, agora é pela fé em Cristo. Vamos ver aqui, Tito, capítulo 3, versículo 5. Já está aqui, amados. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça praticados. Você vê aí, queridos, é muito fácil, amados. Nós que estamos aqui reunidos aqui, é muito fácil você encontrar isso aqui, aí fora. Olha só o que Paulo disse aqui, amados. Olha só essa palavra profética. Isso aqui é uma palavra profética. Não por causa de atos de justiça por nós, que ó, nós aqui mesmo, praticados, mas agora, devido à sua misericórdia, amados, o seu amor, o amor de Cristo, Ele nos salvou. Você vê que a religião, eles insistem em praticar atos de justiça, mas a Bíblia fala o quê? Que não é mais pelas suas práticas de justiça, amado. E você vê que a religião, elas insistem invalidando, amados, a palavra, pelas suas tradições, pelos seus rudimentos, pelas suas obras. Eles insistem em validar a palavra de Deus, mas a palavra diz que não é mais por causa. Olha só, não por causa de atos de justiça praticados, não é mais. Agora, amados, olha só, é devido ao seu amor, à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vocês que estão aqui no templo da Nova Semear, amados, sua mente foi lavada.
Sua mente foi renovada. Você que está nos assistindo, você que se identifica com esse evangelho da graça, a sua mente foi lavada. Porque você tem o dom da fé. O dom da fé entrou em contato com o evangelho. Quando o dom da fé entra em contato com o evangelho, acontece isso aí, amados. O lavar, não é isso que nós vimos aqui? Tito 3:5. O lavar, regenerador e renovador. Sua mente foi lavada. Então, quando a sua fé entra em contato, porque você tem o dom da fé, quando a sua fé entra em contato, ela é lavada da religião, do ateísmo, do legalismo, ela é renovada, e isso acontece pelo Espírito Santo. Deus, Jesus, amados, Cristo, Ele derramou generoso, Ele foi generoso em derramar esse lavar sobre o nosso entendimento. As escamas saiu da religiosidade. Olha só o que fala no próximo versículo. E Ele derramou sobre nós. O apóstolo Paulo está falando do lavar, amados. O contexto aqui é o lavar. Então Ele derramou sobre nós esse lavar. Ele foi generoso por meio de Cristo, nosso Salvador. Próximo versículo. E Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, olha só, amados, não é mais pelas minhas obras praticadas, não é mais pelos meus atos de justiça. Olha só, queridos, agora é pela sua graça. Ele nos justificou pela sua graça, para que nós tornemos os seus herdeiros. Olha só, amados, hoje nessa nova aliança, você é um herdeiro, e tendo a esperança da vida eterna. Presbítero, eu sou herdeiro de quê? Quem sabe? Alguém sabe? Fala uma herança aí, amados. Alguém? Pode falar uma herança. Que agora nós somos herdeiros. Vocês não estão esperando promessa. Você vê que eles cantam promessa, você vê que eles falam de promessa, mas você não está esperando promessa, você está vivendo a nova aliança. Nós não estamos vivendo a antiga aliança. Então você é herdeiro. Você é herdeiro de quê? Alguém sabe? Fala uma herança aí, amados. Justificação. Outra herança. Santificação. Outra herança. Alguém fala? Alguém mais? Predestinação. Certo. Alguém mais fala outra herança? Salvação. Vida eterna. Pecados, não é isso? Deus aniquilou o pecado, fomos perdoados dos pecados. Você vê que lá fora não, eles estão aguardando. Eles têm uma promessa que um dia Jesus vai nos salvar, mas Ele já salvou, amados. Que um dia Jesus vai tirar o pecado, Ele já tirou o pecado da sua igreja. Que um dia Ele vai justificar o seu povo, Ele já justificou, não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Já somos justificados, amados. Não pelas minhas obras, não pelos meus atos, mas pelo que Cristo fez. Então, agora nessa nova aliança, é você usar a sua fé. É você crer nessa palavra aqui. Porque a igreja dessa nova aliança, amados, ela vive por fé. A igreja dessa nova aliança, ela é herdeira das promessas. Ela é herdeira da herança, das promessas não, herdeira da herança. Ela já herdou, ela já tem a sua herança. Ela já possui a sua herança. É como se eu depositasse um dinheiro, um valor X na sua conta e não te falasse nada. O dinheiro está lá, mas você não sabe que está lá. Mas é seu, está lá na sua conta, amados. A igreja nessa nova aliança, nesse novo pacto, ela já herdou todas as promessas prometidas lá no antigo pacto. Agora você está vivendo a sua herança, vivendo como filho, amado, herdeiro, portadores do dom da fé. Então vamos ver aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, olha só, e depois do grego. Vamos ler o 17.
Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, a justiça de fé e fé. Como está escrito. Olha só o que Paulo está falando aqui, ó, como está escrito. Como os profetas profetizaram lá atrás. Você viu que Abacuque profetizou isso aqui, amados. Olha o que Paulo disse, como está escrito, o justo. Quem é justo aí? Então, se nós somos justos, nós somos o quê? Justificados. Então, quem são os justos? Aqueles que foram justificados lá na cruz. E essas pessoas, o justo, viverá pela fé, amados. Então, queridos, abençoados, salvos pela graça, você que está aqui nos assistindo também pela plataforma. Se você, amados, se você não vive a justiça de Deus, é porque você não descobriu, é porque você não conhece o Evangelho. Amados, isso aqui é muito importante. Não é preciso vocês ter teologia. Não é preciso você ser um pastor. Não é preciso você ser um presbítero. Não é preciso você ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Tem gente que tem coleção de Bíblia. Não precisa disso, amados. Só precisa de você prestar o seu culto racional. Culto com entendimento. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Porque no Evangelho aqui, amados, ó, no Evangelho, você descobre a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. É no Evangelho. Agora vamos pensar aqui. Você vê lá fora aí, amados, as pessoas pregam a justiça própria. Eles não pregam a justiça de Deus. Por quê? Porque não é revelado a justiça. Porque não pregam o Evangelho. Porque se pregar o Evangelho, as pessoas vão conhecer a justiça de Deus. Você vê lá que lá fora é pregada a justiça própria. Como é que essa igreja que antigamente pregava a justiça própria? Por que nós pregávamos justiça própria? Porque nós não conhecíamos o Evangelho. Porque é no Evangelho que você vai descobrir a justiça de Deus. No Evangelho vai descobrir a justiça de Deus, não a sua justiça. Não é o que você faz, é a justiça de Deus. E isso se descobre no Evangelho, amados. Então você vê aí pessoas tentando, amados, ter um bom posicionamento, tentando pagar preço, tentando fazer algo para Deus, tentando com a sua justiça. Por quê? Porque eles não descobriram o Evangelho. Eles não conhecem o Evangelho. Eles conhecem tudo, menos o Evangelho. Eles ficam tentando, amado. Você vê pessoas bem intencionadas, pessoas sinceras, pessoas honestas, mas eles ficam tentando estabelecer a sua justiça. Porque não conhecem o Evangelho. Se conhecesse, eles iam descobrir que no Evangelho você descobre a justiça de Deus. Então você vê pessoas, amados, tentando por obras, por sacrifício, se judaizando. Eles conhecem tudo. Doutrinas humanas, filosofias, sufisma, né? Sufisma é aquele ensino, é aquele entendimento que você acha que está na verdade. É o que mais nós vemos aí hoje, amado. É o tal do sufisma. Sufisma é um ensinamento que você pensa que está certo, você pensa que está andando no caminho certo. Quando você começa a se aprofundar mais um pouco, você vai ver que está tudo errado. Isso é um sofisma. Então, amados, as pessoas não conhecem a justiça de Deus. Por quê? Porque não é pregado o Evangelho. Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso são livros históricos. Isso é o livro da lei. Evangelho são a revelação de Cristo para essa nova aliança. Então a vontade de Deus para esse novo pacto, amados, é você viver por fé. A vontade de Deus nessa nova aliança é que você viva por fé. Você vê que essa igreja aqui já descobriu a justiça de Deus. Quem viu aqui, pastor, passando óleo no irmão aqui? Quem já viu?
esse ano? Ano passado vocês viram, né? Esse ano ninguém viu. Descobrimos a justiça de Deus. Não é mais pelo meu ato de justiça, agora é pelo ato de justiça de Cristo. Então essa igreja já descobriu. Você já viu o pastor subir no monte? Você já viu o pastor levando a igreja para subir em monte? Não, por quê? Descobrimos a justiça de Deus. Você viu o pastor fazendo jejum, mandando todo mundo fazer jejum aqui? Não, amados, porque nós já descobrimos a justiça de Deus. Porque é no evangelho que se descobre. Agora você entende lá fora? Você entende lá fora que ninguém descobriu a justiça ainda? Eles estão tentando pela sua justiça própria. Você viu agora? Como lá fora ninguém descobriu. Paulo fala assim, ó, não é mais pelo ato de justiça praticados. Então lá fora estão praticando. Mas Paulo falou que não é mais. Por quê? Eles não descobriram a justiça. Essa igreja já descobriu a justiça, amados. Você vê pastor dando banho nas pessoas para tirar pecado com água? Se o pecado ficou na cruz, se o velho homem ficou na cruz, o velho homem não ficou em água. Por quê? Descobrimos a justiça de Deus, queridos. Por isso que nós pregamos o evangelho. Você vê que o apóstolo Paulo falou, não é mais pelos seus atos de justiça. Agora é pela fé em Cristo que fomos justificados. Vai falar isso lá fora. Vai falar lá no sistema que você é justificado para ver o que acontece. Eles não aceitam, amados. Por quê? Estão colocando a sua justiça. Que o próprio profetas Isaías falou que é trapo de imundice. A nossa justiça é trapo para Deus, amados. Então, quando a sua fé, o dom da fé que Deus te deu, entra em contato com o evangelho, a sua fé ela é ativada. A sua fé vai evoluir. A sua fé, amados, ela vai amadurecer. A sua fé ela vai vir. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Que a fé vem. Quando a sua fé entra em contato com esse evangelho, o evangelho sem mistura, não estou falando de evangelho com mistura, evangelho judaizado que é pregado aí fora, não, estou falando do evangelho sem mistura, o evangelho da graça, que é loucura para judeus e é loucura para os gregos. Estou falando desse evangelho, amados. Quando você ouve esse evangelho, o dom da fé, ele se evolui, ele se manifesta na sua vida, a sua justiça sai. Não é isso que Paulo falou? Que a fé vem por ouvir? Amados, não está aqui no slide. Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, olha só, amados, Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Que palavra de Cristo é essa, presbítero? O evangelho da graça. Essa é a palavra de Cristo. Quando você ouve, a fé vem, amado. A fé se manifesta. O dom da fé que Deus te deu vai te levar a viver por fé. Vai te levar a viver como filhos, herdeiros, portadores, amados, desse dom, sem nenhuma obra da lei. Porque agora você vai crer na palavra, no evangelho. Não é viver como servo, amado. Eu falei isso aqui na sexta-feira. Aí lá no grupo, lá no WhatsApp, como a gravação é ao vivo, aí um abençoado lá não gostou. Porque eu falei isso. Não é viver como servo, é viver como filho, herdeiro da promessa. Herdeiro da sua herança, amado. Você já tem, você é um herdeiro. Não é viver como servo, querendo fazer 100% do que está aqui na Bíblia. A pessoa não gostou. Porque, amado, se você tenta viver 100% do que está aqui na Bíblia, você vai colocar sua vida debaixo de maldição. A pessoa, que é isso, presbítero? Quer dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Quer dizer, se eu for viver 100% do que está na Bíblia, a minha vida vai estar debaixo de maldição? Vai, amados. Porque o apóstolo Paulo fala que os que são da lei estão debaixo de maldição. E a maldição está onde? Onde é que está a maldição? Está na Bíblia.
Então, se você quer viver 100% do que está na Bíblia, você vai se pôr debaixo de maldição. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aqui, amados. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito aquele que persistem. Olha só, que não persistem em praticar todas as coisas escritas nesse livro aqui, amados. Se você tenta viver 100% do que está aqui, você vai se pôr debaixo, você vai estar debaixo da maldição. Porque a lei está na Bíblia, amados. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, amados. Filipenses, Tessalonicenses, olha só o que Paulo nos ensina. Põe à prova tudo, examine tudo e fique com o que é bom. Olha só, queridos, o que Paulo diz aqui. Examine as Escrituras, fique com o que é bom, amados. Põe à prova. Paulo nos ensina, amados, viver pela fé. Paulo te ensina a viver pela graça, amados. Ficar com o que é bom é viver pela fé. É crer no Evangelho, amados. Porque o Evangelho, você vai descobrir a justiça de Deus. Isso é viver pela fé. Isso é ficar com o que é bom. Põe à prova. Se eu falar para você que o pecado não foi aniquilado na cruz, essa notícia é boa ou é ruim? É uma notícia ruim. Se eu falar para você agora que o pecado, Cristo aniquilou o pecado na cruz, essa notícia é boa ou é ruim? Então fique com o que é bom. Paulo falou que o pecado foi aniquilado na cruz. Você vê que João disse, aquele que fala que não tem pecado, mente para si mesmo. Vai ficar com João ou vai ficar com o apóstolo Paulo que teve a revelação da graça? Examine e fique com o que é bom, queridos. Então, amados, abençoados, salvos pela graça. Nós vimos aqui no texto inicial que a fé não é de todos. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé, amados, não é de todo mundo. Se te ensinaram que a fé é de todos, você aprendeu errado. Você que está nos assistindo, se te falaram que a fé é de todos, que a fé está aí para quem quiser pega, quem não quiser não pega, te ensinaram errado. Olha o que a Bíblia diz, a fé não é de todos. Então nessa nova aliança, amados, nesse novo pacto, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, possuem o dom da fé. O dom da fé, ele te possibilita a crer no Evangelho, amados. Então nessa nova aliança, você já possui esse dom. Você já tem uma medida de fé. Um quinhão de fé. A mesma medida de fé que você tem, eu tenho, o pastor tem, o presbítero tem. Todos têm essa mesma medida de fé. Não tem um irmão que tem mais, outro irmão que tem menos. Não, amados. Isso no novo pacto não existe. No novo pacto agora é um dom, é uma medida para todos os eleitos. A fé não é um galardão que você conquistou pelos seus méritos. A fé é dom, amado. A fé não é um galardão, uma performance, pela sua performance, pelos seus méritos, pelas suas conquistas, sua performance religiosa. Eu oro muito, eu jejuo muito, eu vou no monte, agora minha fé é maior do que a sua. Nessa nova aliança não. Agora é dom. E Deus repartiu com cada um. E nós fomos aprendidos errado, amados. Você vê que nós fomos aprendidos errado pelo sistema religioso. Você vê que o sistema religioso, eles invalidam a palavra de Deus. Eles falam, você não recebeu a cura porque você não tem fé. Você não recebeu o seu emprego porque você não tem fé. E aí?
Você não é abençoado porque a sua fé é pouca. Você tem uma fezinha pequenininha. O irmão é abençoado, ele tem uma fezona. A fé dele é grande. Por isso que ele é abençoado. Você não é abençoado porque a sua fezinha é pequenininha, né? Não é isso que Jesus falou, o tamanho de um grão de mostarda. Aí você não é abençoado. Não é curado porque você não tem fé. Não, amados. Isso é heresia do sistema religioso. Nós possuímos uma porção. Nós temos o dom da fé. Deus não vai te dar o dom e vai te tomar o dom. Não, isso é irrevogável. Olha só. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Pois os dons e o chamado é irrevogável. Uma vez a pessoa falou bem assim: presbítero, eu não quero ser predestinado. Eu acho que eu não fui predestinado. E mesmo se eu for predestinado, eu não quero ser. Amado, o chamado, se Deus te chamou, Ele te chamou. É irrevogável. Querendo ou não, você já tem um chamado. Ele já te chamou, amados. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, se a pessoa prega para você e fala: ó, você não recebeu porque você não tem fé, você fala: mentira, porque a fé é irrevogável. Ele deu, não toma mais. Você viu como é importante ler a Bíblia? Deu, acabou, amado. Ele deu a fé para os seus santos. Vamos abrir aí Judas, não está aqui, amados, no nosso telão, mas vamos abrir aí Judas capítulo 1, versículo 3. Olha só, amados, Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação, tive por necessidade em escrever-vos, exortai-vos a batalhar pela fé que foi dada a quem, amados? Para quem que foi dada a fé? Os santos. Quem são os santos? É o anjinho com asa? Não, amado. Os santos são os eleitos. A batalhar pela fé que uma vez foi dada. A fé foi te dada, amados. É dom de Deus. Deus te deu. Se a pessoa fala: você não tem fé, você não recebeu porque você não tem fé. Mentira. Porque a Bíblia diz que Ele deu a fé por os santos. Então, se Ele deu, é um dom, é irrevogável. Não foi isso que nós lemos? Então, amados, é importante nós cremos na palavra, queridos, para você não ser enganados. Não foi isso que Paulo falou? Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Foi isso que Paulo falou. Por isso que é bom você crer nessa palavra. Então, nessa nova aliança, amados, é errado você pedir para Deus aumentar a sua fé. Aí você começa a orar: Deus, aumenta a minha fé, meu Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. É errado, queridos. Você está vivendo um novo pacto. Você não está vivendo no antigo pacto. Você vê que os discípulos de Jesus pediram para aumentar a fé. Isso era válido na antiga aliança. Eles não tinham o dom da fé. Hoje você possui o dom da fé. Então é errado você pedir para Deus aumentar a sua fé. Por quê? Porque você tem uma porção. Você tem uma medida de fé. Você não pode pedir para aumentar. Você já tem a medida certa que Ele concedeu para cada um dos eleitos, amados. Então, se a pessoa fala: a sua fé está pouca, irmão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sobe no monte, desce o monte, ora, faz isso, paga jejum, dá dízimo, dá preço, pega o envelope de Israel, que a sua fé vai aumentar. É mentira, porque Deus te deu uma porção de fé, Deus te deu a medida de fé, amados. No antigo pacto, aí era válido, mas no novo pacto, não é mais. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 3, amados. Pois pela graça que me foi dado, diga a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Amado, deixa eu abrir um parênteses aqui.
Você vê que o sistema aí, eles ficam forçando, né? Preste atenção como é que o sistema trabalha. Não precisa você ter curso de teologia. Não, amados. Só presta atenção. Por isso que o culto é racional. Quando você for entrar dentro de uma igreja, ativa a sua mente, amado. O culto ele é racional, com entendimento. Você tem que sair daqui com a mente transformada e renovada. Você vê que o sistema ele fica forçando. Ele fica forçando você ter além do que convém. Se você tem um carro 2010, agora você tem que ter um carro 2017. Se você anda de pé, agora tu tem que andar de moto. Olha só como é que o sistema trabalha. Se você paga aluguel, você tem que comprar uma casa. Se você já tem sua casa, agora você tem que ter um apartamento. Se você tem um apartamento, agora você tem que morar. Amados, olha o que Paulo diz aqui, queridos. Vamos ler aqui. Pois pela graça que me foi dada, diga a cada um, diga a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, olha só, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, amados, ó, seja equilibrado, de acordo com a medida de fé. Olha só a medida, Deus te deu uma medida de fé, de acordo com a medida de fé que Deus te concedeu. Você já tem a medida. Então, se Ele te concedeu essa medida, Ele vai tomar? Não, é irrevogáveis. Então, se Ele te deu essa medida pode acabar? Não, é uma medida, amados. Foi dada uma vez por todas para os santos. Quem é os santos? São os eleitos. O que foi que Jesus foi fazer na cruz? Santificar os eleitos, justificar os eleitos, salvar os eleitos. E agora você já é santo. Então, amados, vamos nos revestir, amados, desse entendimento aqui. Você tem que se revestir disso aqui, queridos, como um eleito do Senhor, amados, portador do dom da fé, portador desse dom. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos. Tem pessoa que não gosta, amado, dessa palavrinha aqui, ó. Olha só. Você vê lá fora, eles não gostam que você fala de eleitos. Mas olha só o que Paulo diz aqui, ó. Revesti-vos como os eleitos. Santos, amados. O que mais? De misericórdias, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Amado, o chamado da igreja é isso. É viver por fé, amados. Esse é o chamado. A fé, ela te obriga. O dom da fé, amado, ele te obriga a viver sem as obras da lei. O dom da fé, ele te obriga a viver sem um conceito. Muitas pessoas não vivem pelas obras da lei, mas elas têm um conceito aqui no entendimento. Foi aquilo que nós falamos no começo. Foram muitas injetadas. Injetou bastante, e agora o conceito ainda está aqui ainda. Você vê quando a pessoa vai orar, você vê quando a pessoa vai cantar, quando a pessoa vai falar, ainda tem aquele conceito da lei, do antigo pacto, ainda tem aquele entendimento aqui ainda, amados. Olha só, o dom da fé, ele te obriga a viver sem obras da lei. Por isso que é importante você ouvir o Evangelho, para que sua fé venha se manifestar, para que a justiça de Deus entre e manifeste na sua vida. Vamos ver aqui o próximo, Gálatas capítulo 3. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aios. Nós já aprendemos isso aqui na semana passada, amados. De condutores, né? Tutores.
para nos conduzir até hoje. A lei nos serviu de aio para nos conduzir até hoje. Para nos conduzir até quando eu aceitei a Jesus. Você vem aqui na frente, levanta a sua mão e fala: eu aceitei a Jesus. Foi para isso que a lei te conduziu? Até Cristo, amados. Há 2000 anos atrás, lá atrás. A lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Depois que veio, aqui, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então nós somos justificados pelo que, amados? Pela fé. A lei nos conduziu e agora, ó, acabou. Agora é pela fé. Você não está mais debaixo de aio. A fé já chegou. Olha só como é importante isso aqui, amados. Você vê que as pessoas ainda estão debaixo de aios. Você vê que as pessoas ainda estão debaixo de tutores. Mas a fé já chegou. O dom da fé já veio, amados. Por que as pessoas estão vivendo debaixo de aios? Por que eles estão vivendo debaixo de tutores? Se a fé já chegou. Se a fé já veio. Olha o que Paulo diz aqui no 25, amados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aios. A fé chegou, amado. Paulo está falando aqui, ó, depois que o dom da fé veio, não estamos mais debaixo de aios. Depois que o dom chegou, amados, o dom, a medida, aquela porção que Deus deu para os seus eleitos. Vocês não precisam mais de tutores. Vocês não precisam mais da lei. Vocês não precisam mais de condutores. Vocês não precisam mais de pagar preço. Vocês não precisam mais subir monte. Não, amados, agora a fé veio. Depois que veio a fé. Presbítero, mas antes não tinha fé, não é? E os heróis da fé lá em Hebreus 11? E Abraão, o homem de fé? E aquela mulher que tocou em Jesus, Jesus falou: a tua fé te salvou. Depois da cruz não tinha fé então não? Quer dizer que depois da cruz não tinha fé? Olha o que Paulo disse: mas depois que veio a fé, veio ou não veio, amados? Veio. Não estamos mais debaixo de aio. Paulo está falando aqui do dom, queridos. Do dom da fé. Antes tinha fé, mas era uma fé dada por medida. A fé do antigo pacto era uma fé dada por medida. Era uma confiança. Era uma fé natural, amados. Você vê Jesus falando sobre isso. Vamos ver aqui, Jesus falando sobre isso, amados. Mateus, capítulo 17. Eu vou pedir aqui para nossos irmãos ler, para nós acelerar, amados. Mateus, capítulo 17. O nosso irmão Claudionor vai ler, 17, o versículo 20. A nossa irmã, Mateus, capítulo 8, versículo 10. A nossa irmã Iraildes. A nossa irmã... deu um branco agora. Não, mas eu vou lembrar, irmão. Que isso, irmão? Francisca. Nossa irmã Francisca, Mateus 14, 31. A nossa irmã Dionísia, Marcos 4, 40. Pastora Luísa, Marcos 5, 34. Acabou. Faltou o pastor e a nossa irmã. Então vamos ler então. Dionisa, Marcos 4, 40. Claudionor, lê para nós aí, Mateus 17, 20. Amém. Cadê a nossa Bíbliazinha? Olha só, amados. Quando Jesus, você vê que os discípulos tentaram expulsar o demônio daquela jovem. Não foi isso? Eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí os discípulos perguntavam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos tirar aquele espírito da moça? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus falou assim: por causa da sua pouca fé. Então Jesus estipulou uma medida de fé, ó. Aí ele fala: se vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fézinha, amados, pequena, a menor semente que existe, parece que o grão de mostarda,
Se eu não me engano, parece que ela é a menor semente que existe aí no planeta, eu não sei. Jesus falou assim, ó, se vós tiver uma fé do tamanho desse grãozinho, então Jesus estipulou uma fé. Vocês não expulsaram o demônio da jovem porque vocês têm pouca fé. Olha só como é diferente, amado. A fé da nova aliança e a fé da antiga aliança. Olha só como é diferente. Medidas de fé, amados. Jesus está estipulando medidas de fé. Vamos ver aqui o próximo versículo. Mateus, capítulo 8, versículo 10. A irmã Eraildes. Amém. Olha só, amados. Você viu que Jesus estipulou uma medidinha de fé. E agora ele se maravilhou com a fé do centurião. O centurião tinha muita fé. Os discípulos tinham pouca fé. Ele falou, vocês têm pouca fé. E aqui o centurião não. Jesus se maravilhou, amados. Nunca viu uma tamanha fé. Então quer dizer que era uma fé grande. Nem em Israel. Medidas de fé diferentes. Por isso que a fé do novo pacto é dada por medidas. Um tem muito, outro tem pouco. Outro não tem nenhuma. Vamos ler aqui de novo. Nossa irmã Francisca, Mateus 14, versículo 31. Amém. Então, amados, olha só esse outro episódio. Nós estamos falando aqui de Pedro, amado. Pedro, o discípulo de Jesus. Pedro foi ter com Jesus pelo mar. Andou sobre as águas. Mas Pedro afundou. Jesus disse que homem de pouca fé, amados. Então, olha só. Pouca fé. Muita fé. Agora vamos ler aqui o próximo. Marcos, capítulo 4, versículo 40. Irmã Dionisa. Amém. Olha só o que Jesus falou. Jesus dormindo no barco, a tempestade, o barco balançando, os discípulos com medo de morrer afogado, acorda Jesus no barco, e Jesus fala, vocês ainda não têm fé? Ainda não têm fé? Olha só, amado, a fé da antiga aliança, ela é dada por medidas. São porções diferentes. Uns têm, outros não têm, outros ainda não têm nenhuma. Vamos ver aqui o próximo. Marcos capítulo 5, versículo 34, pastor. Olha só, amados. A mulher do fluxo de sangue, não é isso, pastor? Olha só. Olha o tamanho da fé dessa jovem, amados. Se eu apenas tocá-lo. Você vê que Pedro fala assim, Jesus, todo mundo está te tocando aí, Jesus. Todo mundo te toca. Mas aí, tu viu que a fé da mulher era tanta, amado, que ela tocou e foi curada. Saiu virtude de Jesus. Olha o tamanho da fé dessa moça. Então são fé diferentes, fé dada por medida, amados. Mas o dom da fé não, aí agora mudou. Tudo mudou agora nessa nova aliança. Deus te deu um dom da fé, amados. Deus te deu uma porção da fé. A sua fé não está baixa, a sua fé não está alta, apenas você não está usando. Às vezes você não está sabendo usar o dom que Deus te deu. Porque para você usar o seu dom, você tem que ouvir o Evangelho. Para você colocar o seu dom em prática, para você usar esse dom que Deus te deu, você tem que estar ouvindo o Evangelho. Para você aprender como que você vai usar. Como que o dom vai se manifestar na sua vida. Então a fé você tem. Porque é esse dom da fé que vai te levar a crer na justiça de Deus. É esse dom da fé que vai te levar a crer. Que vai te levar a viver por fé. Sem obras da lei. Sem retroceder. Às vezes a pessoa hoje está na fé. Aí amanhã já acorda. Não, eu vou pagar um preço aqui. Retrocedeu. Voltou. E o dom da fé, amados, ele te ensina a avançar para a perfeição, avançar para a fé. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Não está no nosso slide, amado, porque esse aqui é o slide de sexta-feira. Hebreus 10, versículo 38.
Olha só, amados, como é importante essa revelação aqui do apóstolo Paulo. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Você viu como é importante você avançar para a perfeição? Ah, presbítero, mas e se eu pagar um preço? Se eu fazer um jejum? Retrocedeu. E isso Deus não vai se alegrar de você, amados. É fé, amados. Nessa nova aliança é o dom da fé. Temos que viver pela fé. Você viver pela fé, você está vivendo a verdade do Evangelho. Você viver pelas obras da lei, isso não é a verdade do Evangelho. A fé é viver na verdade. Viver nas obras da lei não é viver na verdade, é viver na mentira. Isso não é verdade do Evangelho. Olha só o que Paulo disse aqui, amados, ao apóstolo Pedro. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Olha só o que Paulo disse ao Pedro. Quando vi que não estava andando na verdade do Evangelho, eles estavam andando ou não estavam? Não estavam, amados. Paulo falou, quando eu vi que não estavam andando na verdade do Evangelho, declarei a Pedro. Olha só, amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. O apóstolo Paulo, ele está explicando a igreja de Gálatas. O que aconteceu entre Pedro e Paulo? Eles tiveram um desentendimento. E Paulo está explicando essa igreja de Gálatas. Olha só a autoridade do apóstolo Paulo, amados. Paulo viu que Pedro não estava andando na verdade do Evangelho. Agora você imagina como que Pedro era visto naquela época. Tenta imaginar um pouco aqui na sua mente. Como que Pedro, amado, ele era visto no meio do povo. Naquelas sinagogas. Andou com Jesus, amado. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro andou sobre as águas. Como que esse homem era visto? Pedro emprestava o barco para Jesus pregar, amados. Como que Pedro era visto naquela época, no meio daquele povo? Aí chega o apóstolo Paulo, que nunca andou com Jesus. E chega Pedro e fala, Pedro, você não está na verdade do Evangelho. Olha a autoridade do apóstolo Paulo, amado. Como assim? Eu não estou na verdade se eu andei com Jesus? Nós comíamos junto, nós andávamos junto, nós dormíamos junto, andava junto. Eu sou discípulo de Jesus, você não é? Olha a autoridade do apóstolo Paulo. Quando eu vi que não estava andando na verdade do Evangelho, olha só, diante de todos, declarei a Pedro, diante de todo mundo, amados. Então havia uma multidão lá na igreja de Gálatas. Declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil. Você vê que Pedro era judeu, mas vivia como gentil, amados. Sem obras da lei. Vivia na graça, amados. Mas obrigava os gentis a viver como judeus. É essa a pergunta que eu faço para o sistema hoje aí, amados. Você que está nos assistindo aí. Por que você fica obrigando os gentios a viver como judeus? Pagando preço, subindo no monte, fazendo isso. Isso não é a verdade do Evangelho. Olha que Paulo disse aí. Não é a verdade do Evangelho, amados. Pedro, você é judeu e está vivendo como gentil. E por que você está obrigando os gentios aqui que não tem lei a viver como um judeu? Isso não é a verdade. Olha a autoridade, amado, do apóstolo Paulo. Então, amados, viver na verdade do Evangelho é viver como? Pela fé. Não é pelas obras. Porque os judeus tinham obras da lei. Você vê que os judeus tinham lei. Eles estavam debaixo da lei de Moisés. A lei mosaica, né? A lei de Moisés. Eles estavam debaixo da lei. E Pedro obrigava a viver como judeu. Mas essa não era a verdade do Evangelho. Vamos ver aqui o próximo, amado. Versículo 15. Nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. Vamos lá. Amados, deixa eu explicar esse versículo aqui.
essa passagem aqui está depois da cruz. Mas é esse termo que Paulo está usando aqui, ó, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, está depois da cruz. O pecado já foi aniquilado. Esse termo que Paulo está usando aqui, amados, é porque era como os judeus viam os gentios. O povo gentil não estavam debaixo da lei. Então, consequentemente, o povo gentil não era da descendência judaica. Então não tinha lei. E se não tem lei, o judeu chama de quê? De pecadores. Por isso que Paulo usou esse termo aqui. Mas vamos continuar aqui o versículo 16. Olha só o que Paulo disse aqui a Pedro. Sabendo que ninguém é justificado pelas práticas da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Pela lei ninguém é justificado. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas práticas da lei, Pedro. Paulo continua falando com Pedro. Pedro, não é pela prática da lei, amados. Olha só que Paulo continua aqui, ó. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Vamos ler o 17. Se, porém, procuro se justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo? Olha só o que Pedro disse aqui, amados. Olha o que Pedro disse. Será Cristo então ministro do pecado? Paulo fala, de maneira nenhuma, Pedro. Se reconstruo, 18. Se reconstrui o que destruí, provo que eu sou transgressor. Olha o que Paulo diz. Se eu reconstruo aquilo que foi destruído, provo que eu sou transgressor. O que foi que Jesus foi fazer na cruz? Destruir a cédula de dívida. Ele riscou, ele cancelou a cédula, ele cravou na cruz, acabou, não tem mais lei. Então, se eu reconstruo aquilo que Cristo destruiu, eu sou o transgressor. O que nós fazíamos antes aqui? Nós éramos transgressores. O que o povo está fazendo aí? Transgressor, amados. Porque vocês estão reconstruindo aquilo que foi destruído. Está trazendo de volta as obras da lei. Está inserindo de novo a lei no povo gentil. E vocês não são judeu. Não pode obrigar os gentios a viver como judeu. Você vê que o povo aí é transgressor. Estão transgredindo a palavra, mas eles estão invalidando a palavra. Então, se eu reconstruo aquilo que destruí, prova que eu sou transgressor. Mas aí Paulo continua. Vamos ver aqui o 19. 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Olha só o que Paulo diz. Pedro, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quer viver para Deus? Quem quer viver para Deus aí, diga amém. Então morra para a lei. Olha só o que Paulo diz aqui, amados. Essa semana eu fui postar isso aqui na rede social. Postei esse texto na rede social. A galera não gosta, amados. Eu postei isso aqui. A galera não gosta, amado. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Quer viver para Deus? Morra para a lei. Morra para o sistema. Está na hora da igreja romper, amados. Romper, cortar com o sistema religioso. Senão você nunca vai viver para Deus. Você vai sempre viver debaixo de aios, debaixo de tutores, sempre precisando de uma ponte, sempre precisando de alguém. Ah, pastor, ora por mim aqui. Ai, minhas costas estão doendo, ora aqui, ora aqui. Por que você não ora aqui? Você precisa de uma ponte para o pastor orar para você. O mesmo espírito curador que está nele, está em você, amados. Ah, pastor, ora por mim, ora... Não, amado, o mesmo espírito que está no pastor, está em você. Você não precisa de um pontífice. Você vê para a religião, o Papa é a ponte. É só o Papa que tem acesso a Deus. A igreja católica ninguém tem acesso, só o Papa. O Papa é a pontífice. Que bem você estuda sobre a história para você ver. A igreja, amado, a autoridade máxima é a palavra. O espírito curador está aqui, o dom da fé está aqui. A medida de fé que Deus te dê, que você tem, o pastor tem. Todos nós temos, amados.
Só precisa você agora usar a sua fé da maneira correta. Usa a sua fé da maneira certa. Quer viver para Deus? Rompe com o sistema. Quer viver para Deus? Rompe com a lei, amados. Você vê aí os ensinamentos da mistura aí. Aqui prega graça, aqui é a igreja da fé. É fé, mas tem obras da lei? Que fé é essa? Isso é hipocrisia, isso não é fé, é hipocrisia. Quer viver para Deus? Então vamos romper com o sistema, amados. Vamos romper com a lei. Não sou eu que disse, é o que está escrito na palavra. Vamos lá, versículo 20. E Paulo continua dizendo a Pedro, olha só. Pedro, fui crucificado com Cristo, Pedro. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só o versículo 21. Não anulamos a graça de Deus. Olha só o que Paulo diz. Pedro, nós não anulamos a graça, Pedro. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amados, abençoados, salvos pela graça. Olha só essa revelação aqui que Paulo dizendo a Pedro, amados. Se nós fosse parar para pensar, o que é pregado aí fora, amados? O que eles estão fazendo com a morte de Cristo aí? Cristo morreu inutilmente para eles. Você vê que eles pregam Jesus, falam de Jesus, cantam Jesus, mas Cristo morreu inutilmente para ele. Porque não anula a graça. Se a minha justiça veio pelas obras da lei, Cristo morreu em vão. Cristo morreu inútil, mas foi inutilmente a subida dele na cruz. Então, quantas pessoas nós vemos aí, amados, que estão vivendo sem a fé? Estão vivendo pelas obras de justiça praticadas. Paulo falou no começo que não é mais pelas minhas obras praticadas. Mas quantas pessoas você consegue ver aí? Por isso que é importante nós pregarmos o Evangelho. O véu caiu. A escama dos nossos olhos caíram. O dom da fé que está dentro de você foi ativado. Agora é preciso de nós pregarmos o Evangelho. Prega para o vizinho, prega para a vizinha, prega para o filho, prega para a filha, prega no trabalho, prega para o... Amados, está na hora de você falar desse Evangelho, amados. Olha a maravilha desse Evangelho aqui, queridos. Quantas pessoas estão vivendo como um escravo? Nós estávamos vivendo como escravo. Nós estávamos vivendo como servos inúteis, debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus, amados. E hoje o entendimento chegou, a revelação chegou, amados, no seu entendimento. Agora é hora de nós pregarmos. Nada melhor do que um versículo. Todo dia você fala um versículo, lê um versículo. Amados, o Espírito Santo vai ativar o dom da fé, queridos. Só precisamos pregar esse Evangelho. Então nós vemos aí, amado, pelo sistema, anulando a cruz de Cristo, fazendo da morte de Cristo em vão. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para os irmãos entenderem. Jesus subiu na cruz para nos salvar. O sistema diz o quê? Para ser salvo tem que pagar o quê? Pagar preço. Ô irmão, quer ser salvo? Você tem que pagar preço, irmão. Ué, mas Jesus não subiu para nos salvar? Então estão fazendo da morte de Cristo inutilmente. Jesus sobe na cruz para tirar pecado. As pessoas estão fazendo o que aí? Dando banho nas pessoas para tirar pecado. E o que Jesus foi fazer lá na cruz? Já parou para pensar, amados? O que ele foi fazer lá? Me diga, amado. O que Jesus foi fazer na cruz então? Se é um banho que me tira pecado. Se o meu velho homem ficou ali na água da Caesb, né? Na água da piscina, do rio. E Jesus foi fazer o que lá na cruz então? Anulando a morte de Cristo. Cristo morreu em vão. Por sistema religioso aí, Cristo morreu em vão. Olha só, amados. Jesus sobe na cruz para nos ungir. Deus nos ungiu.
Hoje nós possuímos a unção dos santos e as pessoas estão atrás de unção de pastor, de pastora, de missionário, de presbítero, a unção de alguém aí, amados. Mas foi Deus que te ungiu. Ele subiu na cruz para te ungir. Você agora possui a unção dos santos. Ninguém crê nisso aí não. Então não vive pela fé. Estão fazendo da morte de Cristo vã. Cristo morreu em vão para eles. Você viu como é importante, amados, você crescer nesse conhecimento do Evangelho? Estão tentando se justificar pelas obras, mas Cristo já nos justificou. Então Cristo morreu inutilmente. Então, amados, é hora de romper com o sistema religioso. Quer viver para Deus? Quer ter uma vida para Deus? Uma vida perante Deus, amados? Abençoados, 100% vivendo para Deus? Rompe com o sistema. Rompe com a lei. Morra para a lei, amados. E viva para Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Essa é a vontade de Deus. Então, amados, eu quero agradecer aos nossos amados irmãos que nos estão aí nos assistindo, que Deus possa conceder o entendimento. Antes de nós encerrarmos, amados, eu quero só ler esse versículo com a igreja, para nós concluirmos. Está lá em Romanos. Esse aqui eu não vou ler, que é um clássico da igreja, os irmãos já sabem, né? Esse aqui também não vou ler, que é um clássico, os irmãos já sabem. Até as crianças já citam esse versículo aqui. Mas vamos ler esse próximo aqui. Mas olha só, essa semana a pessoa botou um monte de carinha. Nada melhor do que essa revelação aqui, né, queridos? Aí a pessoa falou assim, você fica pregando da fé, você fica falando de fé, fé para cá, fé para lá, mas sem fé... Como é que ele falou? Não, eles falam assim, a fé sem obras é morta. Então tem que ter obras, tem que ter a lei. Você fica falando aí que não precisa de obras, não precisa de lei, mas tem que ter. Então vamos concluir então. Vamos ver que Paulo disse aqui. Concluímos, pois, que o homem, nós, né, é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.